Vamos lá. Pessoal, voltando aí, né? Como eu comentei, eu vou apontar aquelas questões mais importantes em relação à Guerra Fria, tá? De novo, a gente está falando dos pontos mais importantes, mas vale vocês fazerem a leitura aí do material didático, tudo bem? Sobre os conflitos indiretos que aconteceu durante a Guerra Fria são importantes também, tá certo? A crise dos mísseis, gente, foi muito importante, foi em 1962 e aconteceu em Cuba, tá? Por que ela foi importante? Porque foi o momento que mais se achou que realmente o conflito poderia vir a acontecer, né? Então, como vocês podem ver aqui, é o dia que chegamos perto do fim, né? Realmente a tensão ficou muito grande em relação aos Estados Unidos e à União Soviética e houve uma ameaça, né, de lançamento de mísseis, né, tanto um em relação ao outro, né? Então foram 13 dias de terror que aconteceu ali no período da Guerra Fria e a gente vai tratar um pouquinho sobre ela, tá? Bom, por que em Cuba, certo? Em 1959, acontece o golpe em Cuba, que até então vivia uma ditadura, né? Era o ditador Fulgêncio Batista, né? Ele já estava há anos ali em Cuba. E os guerrilheiros, né? Fidel Castro e Che Guevara, que nos vemos aqui no cantinho nessas imagens, aparecem aí para tirar Cuba dessa ditadura, certo? Então é instalado o socialismo em Cuba e começa ali o crescimento de um país socialista, certo? Por que isso incomoda de forma grandemente aos Estados Unidos, né? Se a gente olhar aqui, eu destaquei para vocês, né, Cuba e aqui é Estados Unidos, né? Então perceba que Cuba, ela está muito próxima de Flórida, né, a 150 quilômetros dos Estados Unidos. Então, é uma afronta, né, pensar o capitalismo, pensar os Estados Unidos, o país que mais defende o capitalismo, né, no quintal dele tem um país socialista, né? Então, Cuba começa a incomodar bastante os Estados Unidos, né? Ainda mais num período de Guerra Fria, onde a disputa era realmente essa, né? De quem era melhor, né? Socialismo ou capitalismo? E daí, do nada, do nada não, mas a partir da década de 60 aí, aparece Cuba como um país socialista no quintal dos Estados Unidos. Essa aproximação muito grande incomodava bastante a ideia de ter a influência da União Soviética ali tão perto dos Estados Unidos, certo? Então, em 1961 vai ter a Operação Mangusto, né? Muitas pessoas que eram contra o governo de Fidel Castro, os exilados cubanos, né, eles foram expulsos do país, né? Porque é aquela coisa, tirou uma ditadura para ser substituída por outra, né? Só que agora era uma ditadura socialista. Então, existia uma série de pessoas que foram expulsas de Cuba, que são os exilados, né? E o que aconteceu? Os Estados Unidos utilizou disso para contra-atacar Cuba, certo? Então eles vão lá e ensina, né? Eles são treinados pelos Estados Unidos, eles são armados pelos Estados Unidos para tentar derrubar o governo de Fidel Castro, certo? Então esses povos, essa população, né? Esses exilados, eles desembarcam na Baía de Porcos e tentam contra-atacar o governo de Fidel Castro, o que foi um fracasso, tá certo? Vendo que existia uma iniciativa ali dos Estados Unidos para tentar derrubar Cuba, Fidel Castro vai lá e dá uma ligativa para o Khrushchev, que até então era o presidente da União Soviética, né? E fala: olha, os Estados Unidos está me atacando aqui, nós somos um país socialista, somos uma ilha, né? Então a gente é pequeno, a gente precisa da ajuda de vocês, tá? E o que Khrushchev faz? Ele vai lá e faz uma instalação de mísseis em Cuba. Percebe o medo, o incômodo dos Estados Unidos, né? Realmente era algo muito próximo, tá? Que eles vão chamar de Operação Nadir. Na verdade, era o que Khrushchev precisava, tá? Por quê? O que acontece? Sabia que nessa corrida de mísseis, né, essa coisa de contra-ataque em relação a mísseis, sabia que os Estados Unidos tinham uma base na Turquia, tá? A Turquia sempre foi aliada dos países ocidentais, certo? É uma característica muito dela. Então, existiam bases aqui norte-americanas de mísseis e, olha só, tão perto quanto Cuba em relação aos Estados Unidos, né? Então, existia uma base de mísseis norte-americana aqui e esse aqui era o território da União Soviética, certo? Então, os Estados Unidos não podia muito se fazer de sonso, né? Porque eles também existiam uma proximidade aqui em relação à União Soviética, tá? Como que eles descobriram, né? Um avião, ele estava fazendo um avião norte-americano, ele estava voando baixo em relação a Cuba, e ele consegue identificar aqui, né, uma organização da base militar. Essas fotos aqui, então, são de Cuba, tudo bem?
E existe aí uma indignação por parte aí dos norte-americanos, né? Como assim, né? Vocês estão tão próximos da gente e vocês estão querendo nos atacar, né? Então, o que acontece? Os mísseis são descobertos, né, pelos aviões norte-americanos e os Estados Unidos começa a tentar, de alguma forma, bloquear Cuba, né? Se eu não posso atacar Cuba, eu posso bloquear ele de outras formas, né? Então, a primeira coisa foi o bloqueio naval, na qual não conseguia chegar mais em Cuba nem armamentos, nem tropas soviéticas, certo? E começou essa disputa, né? O presidente dos Estados Unidos, ele ia até a TV, né? Ele ia nas rádios fazer seus pronunciamentos, né? Falando sobre essa questão dos mísseis e Cuba, enquanto os Estados Unidos estavam incomodados com essa situação e da possibilidade de um contra-ataque em relação à União Soviética, certo? Então, como eu comentei, foram 13 dias de terror em que a população mundial acompanhava para ver o desfecho, tá? No dia 27 de 10 de 1962 é chamado de Sábado Negro. Por quê? E aí é onde ficou mais intensa ainda, né? Essa questão entre os dois países. Porque um avião norte-americano é abatido por um míssil da União Soviética, né? Então, de novo, né? Havia um avião fazendo ali fazendo a rota sobre a Cuba, né? Para provavelmente fazer a espionagem, né? E ele é abatido aí pelo míssil da União Soviética, certo? Então, houve toda aí uma questão dos militares, né, na cabeça do presidente norte-americano para fazer o contra-ataque, né, que era um absurdo o que tinha acontecido, né? Morreu o piloto desse avião, né? Então, existia toda aí uma organização, principalmente por parte dos militares, para influenciar o conflito, tá? Só que, como eu comentei, gente, não tem como sair vencedores nessa guerra, né? Eram armas muito pesadas. Se um atacasse e outro contra-atacasse, não ia existir mais Estados Unidos nem União Soviética, né? Então, existia um medo muito grande por parte dos presidentes também para que esse conflito realmente chegasse a acontecer, tá? Então, no dia 28 de 10 de 62, os Estados Unidos senta com a União Soviética e entra num acordo, porque se a gente continuar desse jeito, vai dar ruim, né? Então, eles combinam aí a retirada de mísseis, né? Estados Unidos tira a sua base de mísseis da Turquia e a União Soviética tira sua base de mísseis de Cuba, tá? Fidel Castro odiou, né? Porque foi aquele negócio, e aí? Né? Vocês se decidiram entre vocês e nós aqui, como que fica, né? Então, ele realmente não gostou muito desse comportamento por parte da União Soviética, certo? Bom, não podendo atacar Cuba, né, o que os Estados Unidos começam a fazer? O embargo econômico. Até então, né, até Cuba se tornar um país socialista, ela era um parceiro muito grande dos Estados Unidos, certo? Então, já que eles não podiam atacar, eles começam a utilizar de outras estratégias, né? Então, hoje, até hoje, né, esse embargo econômico está sendo tratado, está tendo uma abertura aí maior por parte dos Estados Unidos, mas até então existia um embargo econômico. Até então não, existe até hoje um embargo econômico na qual produtos norte-americanos não entram em Cuba, né? Então, se qualquer, por exemplo, produto, né, que tiver uma peça norte-americana, né, mesmo que seja de outro lugar, mas alguma peça que faça parte daquele produto venha dos Estados Unidos, ela não pode entrar em Cuba, né? Então, isso é um dos problemas, né, que Cuba sofre até hoje, além dela ser um país socialista, né, que, querendo ou não, países socialistas, né, tirando China, que é um caso muito específico, né, e a gente vai falar dela um dia, mas os países socialistas eles tendem a ser mais atrasados, né, do que em relação aos países capitalistas, né? Então, isso também é um impasse para Cuba, tá? E algumas notícias aí para vocês verem, né, sobre o que realmente aconteceu na época. E agora a gente vai falar do fim da Guerra Fria, tá certo? A gente fala que o marco foi a queda do Muro de Berlim, certo? A partir de 1985, né, a década de 80 mesmo, a gente vê que a União Soviética ela começa a naufragar, né? Começa a ter alguns problemas. A gente tem que ter em mente, né, que os países socialistas teve um progresso social, tudo bem? Existe ali um crescimento social, acesso à oportunidade, a algumas estruturas ali que fez com que eles crescessem, certo? Mas em relação à economia foi muito complicado, tá?
esse quadradinho nos explica bastante, né? A economia planificada não consegue acompanhar o desenvolvimento tecnológico do capitalismo. É o que a gente já conversou, né? A livre concorrência, né? A livre iniciativa, isso faz com que há uma busca, né, da melhora do produto, há uma busca do avanço do produto. Quando você tem só um produto, que é o que acontecia dentro da União Soviética, como o Estado, né, era ele que geria, né, todos os setores, não tinha por que ter mais de uma marca de um produto, né? Tinha uma marca de arroz, uma marca de feijão, por exemplo, né? Você tinha que dar o produto para a população conseguir consumir, né? Não precisa ter tipos diferentes. Então, isso fez com que a economia ficasse estagnada, né? Não teve um desenvolvimento da economia. E a União Soviética, diferente dos Estados Unidos, ela focou demais no setor bélico, né? Gastou-se demais dinheiro na questão bélica, na corrida espacial, corrida armamentista, enquanto os Estados Unidos ele conseguiu fazer o equilíbrio ali, né, de desenvolver sim o setor bélico, mas também desenvolver os outros setores, né, e acabou ficando para trás a União Soviética. Então, os problemas econômicos, né, que levou ao fim da União Soviética, baixa produtividade, né, não tem concorrência, não tem por que você ficar produzindo um monte de produto. Péssima qualidade dos produtos, você produzia um tipo de produto só, e se ele era bom, se ele era ruim, não tem por que ficar bom ou ruim, porque você não tem concorrência, então tem que comer aquele lá mesmo, tem que consumir aquele produto mesmo, certo? Então a qualidade dos produtos eram muito ruins. Aumento dos custos de produção, atraso tecnológico, não se investia em tecnologia, corrupção, por mais de ser um governo socialista, né? Quando a gente pega o socialismo ali, em teoria ele é muito bonito, né? Mas na prática, infelizmente, alguns países não conseguem colocar fielmente, né, o socialismo na prática, então existia muita corrupção. Burocracia, como tudo estava na mão do Estado, tudo era muito oneroso, era muito burocrático, né? Então isso fez com que fosse ficando cada vez mais para trás. E privilégios de dirigentes, né? Aqueles que tinham papel importante dentro da União Soviética tinham uma série de privilégios, enquanto o resto da população estava ali vivendo atrasos e péssimas qualidades de vida, né? Então a gente tem aí imagens, né? Em 1989, então a gente tem a queda do Muro de Berlim, que a galera de Berlim Oriental dá uma olhadinha e percebe que não tem mais ali soldados, né? Que não tem mais ninguém vigiando. Eles falam, ué, o que está acontecendo? Então eles colocam um fim aí. A gente fala que é um marco, né? Porque o Muro de Berlim, ele era a divisão física, né, do capitalismo versus socialismo, né? E quando você derruba esse muro, é como se você colocasse fim essa divisão que teve por longos anos, tá? Só que tem que tomar cuidado, ela foi um marco, mas não quer dizer que a União Soviética acabou em 1989, tá? Nem que acabou o socialismo. Isso é muito importante, gente, porque eu vejo muita gente fazendo esses comentários, né? Que o fim da União Soviética teve o fim do socialismo. Não é isso. Tanto que a gente tem até hoje países que são socialistas, certo? Então, foi o fim da União Soviética. O socialismo, ele perdura até hoje, tá? E ela só vai acontecer em 1991. Bom, o que que acontece? A partir de 1985, assume o último presidente da União Soviética, que é o Gorbachev, tá? Gorbachev, diferente dos outros presidentes, ele era um presidente muito mais brando, podendo assim dizer, né? Tanto que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? Porque ele ficou tentando, né, chegar a um consenso, a um equilíbrio, né, em relação aos Estados Unidos. Tanto que ele foi um dos presidentes que foi visitar os Estados Unidos, né? Então a aproximação com os Estados Unidos foi muito grande durante o governo dele. E ele pega o país totalmente falido, todos os setores, né? Igual a gente comentou já. Não só investia assim no setor bélico, a economia, né? A indústria, a agricultura, desenvolvimento de comércio, essas coisas estavam todas falidas, tá? Na tentativa aí de resgatar a economia da União Soviética, ele vai fazer algumas reformas, tá? Só que o que acontece? Ele perdeu muito apoio da população. Na verdade, a população estava muito chateada, né? Já estava muito desgastada em relação ao socialismo. Era muito atraso em relação aos outros. Então, ele não tinha, primeiramente, um apoio popular. A aproximação com os Estados Unidos foi algo que não foi que agradou a todos dentro da União Soviética, principalmente aqueles que eram do Partido Comunista. O
ok? Então, não foi algo que agradou a parte da população. Ele coloca o fim da corrida armamentista, né, tendo em vista que já tinha muitos gastos em relação ao setor bélico, e o fim da guerra do Afeganistão. Okay? Foram 10 anos dessa guerra aqui, em qual a União Soviética gastou muito dinheiro para tentar tirar os Estados Unidos do Afeganistão, e no fim eles acabam perdendo. Tá? Então, a fim da guerra do Afeganistão aí também foi uma das ações, tá, em relação a Gorbachev. Tá? O que ele vai tentar fazer? Quais são essas reformas? Tá? São bastante conhecidas, né? A gente chama de perestroika e glasnost. Tá? A perestroika é em relação à reestruturação econômica. Tá? Então, o que ele vai fazer? Vai diminuir os gastos em relação à indústria bélica, certo? E a abertura de algumas empresas privadas. Então, a gente fala que a União Soviética abre a porta para o capitalismo. Até então, né, tudo era gerido pela União Soviética, não existia propriedades privadas, ok? Então, há uma abertura em relação à União Soviética para as empresas privadas, tá? E a gente passa a ter uma economia de mercado na União Soviética. Até então a gente tinha, né, uma economia planificada, agora a gente vai ter a livre iniciativa, a livre concorrência dentro da União Soviética. Isso não vai dar certo, tá? Por quê? Porque foram longos anos de país dentro de um sistema socialista, né? Daí do nada você querer impor um novo sistema político, a população não estava preparada, certo? E o país também não estava preparado para receber esse tipo de sistema político, tá? Então, isso é uma das coisas que vai fazer enfraquecer muito o governo dele. Okay? E a segunda coisa foi a glasnost, certo? Que foi a transparência política. Então, uma era transparência, né, reestruturação econômica, e a outra em relação à política. Então, combate à corrupção que existia, o fim da censura em relação às mídias, aos jornais, certo? Pluripartidarismo, até então a gente só tinha o Partido Comunista, então agora a gente vai ter o pluripartidarismo, né? Várias pessoas vão poder participar da política do país, e a libertação de presos políticos, certo? Então, o que acontece, gente? Gorbachev, né? Ele tinha um prestígio internacional muito grande. As pessoas conseguiam enxergar, né, os outros países, que ele estava tentando, né, um fim dessa guerra, né, pôr um fim a essa tensão que existiu por tantos anos, né? Então, mundialmente, né, internacionalmente, ele era visto como um bom presidente, né? Mas internamente ele tinha uma rejeição muito grande, principalmente porque tinha aquela parte que ainda queria ser fiel ao socialismo, que não queria ter a queda do socialismo, certo? Então a rejeição interna foi muito grande, que acabou levando ao golpe, né? Em 1991 é feito um golpe, né, dos militares e dos liberais dentro da União Soviética, só que também acaba não dando muito certo, não é muito bem visto internacionalmente, e ainda, né, foi em agosto de 91 o golpe, e em dezembro de 91 tem a independência da Rússia, e daí a gente põe o fim realmente da Guerra Fria, certo, pessoal? Então, esse daí foi a perestroika e a glasnost, tá? A partir daí, a gente começa a falar de uma nova ordem mundial, que a gente vai falar das próximas aulas, né? Até então, a gente vivia um mundo multipolar. Daí, com a Guerra Fria, a gente vê a bipolaridade. E agora, né, com o fim da União Soviética, como que vai ficar os próximos capítulos? Quem que são os países hegemônicos? Quem aqueles que não são? Hoje a gente vive uma multipolaridade, uma apolaridade, ou seja, não existe nenhum país que é uma potência sozinha, uma unipolaridade. Hoje a gente pode falar que só os Estados Unidos é uma potência econômica, certo? É o que a gente vai discutir nas próximas aulas, certo? Como eu comentei, eu sempre gosto muito de indicar videozinhos, né, e filmezinhos, tá certo? Então, para vocês entenderem sobre a Guerra Fria, né, de uma forma mais cinematográfica, vocês podem assistir todos os filmes do Stallone daquela época, tá? Rambo, Rocky, inclusive, né, o cinema foi muito importante nessa época, né? Se hoje a gente percebe, né, uma certa aversão do que é o comunismo, o socialismo, né, as pessoas, por sinal, né, uma crítica que eu deixo é as pessoas, elas não realmente não sabem o que é o comunismo, o que é o socialismo, né, porque existe N teorias, né, você vê tudo é comunismo, hoje tudo é socialismo, né, então houve uma banalização do termo, e essa aversão que a gente
foi criada, né, foi muito instigada pelos Estados Unidos nessa época, né? Quadrinhos, né, de gibi, desenhos, filmes, né, sempre trouxeram essa ideia muito forte que os Estados Unidos é o super-herói da nação e o comunismo ele era o problema, né? E os Estados Unidos ele vai mudando o inimigo. Hoje o comunismo não é mais o inimigo, né? Hoje o inimigo são os terroristas do Oriente Médio, o árabe, né? Eles colocaram como o povo árabe como o problema mundial. E isso acarreta uma série de problemas, né? Xenofobia, ultranacionalismo, daí a gente entra em outra parte da aula, tá? Mas se hoje, né, a gente tem essa aversão ao comunismo, foi porque no cinema, né, norte-americano foi vendida muito essa ideia, tá certo? Não tô defendendo, nem falando que é ruim, nem bom, só tô querendo dizer que os Estados Unidos usou muito disso para vender essa ideia, tá certo? Outro filme que eu gosto muito se chama Adeus Lenin, tá? Esse filme é muito legal e ele traz bastante a ideia de Berlim Oriental, Berlim Ocidental. É um filme muito legal, se vocês puderem assistir, traz aí bem mostrando as diferenças entre as duas Berlins, tá? E esse daqui do Kevin Costner, né? Ele fala sobre a crise dos mísseis, certo? Tem duas séries que eu gosto muito de citar também, que são séries de comédia, mas que um dos personagens, né, uma chama That 70 Show, certo? Que o pai, né, que chama Red, né, ele lutou na Guerra da Coreia, que foi durante a Guerra Fria, então várias vezes ele cita, né, essa guerra de uma forma engraçada, então se vocês quiserem assistir é uma série bem legal. E também tem uma série que chama Modern Family, tá? Que tem, as duas tem no Netflix. Olha eu fazendo propaganda do Netflix. E no Modern Family, um dos caras também ele lutou na Guerra do Vietnã. Então, várias vezes ele cita a Guerra do Vietnã também durante a série, né? Então é legal porque você consegue ver principalmente o pensamento norte-americano da época, tá certo? Gente, isso foi a nossa aula de Guerra Fria. É uma aula que foi bastante resumida, tá bom? Quis trazer o que era mais importante. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem me mandar mensagem, tá certo? Bons estudos para vocês. Se cuidem. Estou com saudade. Até mais.